Bom dia, bom dia, bom dia! E mais um sábado a gente aqui no Dando a Cara para Bater. Hoje, tá? Dia 16? Que dia é hoje, gente? Hoje é dia 16? Sabe por quê? A gente fica meio perdido nas datas, né? Hoje, dia 16 de maio, um sabadão. E a gente junto mais uma vez. Então, meu bom dia, meu bom dia, meu bom dia sempre. Desejo para vocês o melhor dia do mundo. Hoje eu tô na companhia do meu café, tá? Meu cafezinho de todos os dias, né? Aqui, ó. Só que sai um cafezinho gostoso. Ei, coisa boa. Delícia de café. Mas olha o que eu tenho para acompanhar. Ó o que acompanha meu café hoje. Hoje acompanha um bolo. Sabe como é o nome desse bolo? Bolo Solidariedade, sabe? Porque a associação... Tá com uma delícia, bolo. A associação Grupo Viva fez bolo, né? Para vender, para ajudar para comprar os alimentos para as pessoas em situação de rua. Então, esse bolo chama Solidariedade. É um bolo de fubá com goiabada que eu escolhi, gente. Ai. Divino. Educação zero, tá, gente? Eu vou continuar falando de boca cheia. Muito bom. Bolo de fubá com café, gente. Né? Bolo de fubá acompanha assim café perfeitamente, assim que nem pão de queijo, né? Pão de queijo com café. Tem umas combinações que são perfeitas. Na verdade, eu acho que café combina com tudo, né? Eu sou apaixonada por café. Gente, bafão ontem, hein? Acabei de sair da live. Ministro da Saúde pede as contas. Olha, o trem, eu não gosto do trem, tá? Eu acho que ele pelo fato de ele escolher sempre achar que os mais novos têm que ter preferência nos tratamentos e tudo mais, né? E porque os idosos dão gasto desnecessário, né? Porque não vão produzir mais para o país, só que produzir a vida inteira. Então, por isso eu sou contra, não gosto dele. Mas a atitude que ele teve ontem foi acertadíssima, né? Porque ele é um médico, é um profissional que sabe dos efeitos colaterais da cloroquina, né? Que são graves, afetam o coração, né? Então, com certeza, uma pessoa idosa utilizando a cloroquina, provavelmente ela não vai sair com vida. Aí vão dizer que ela morreu do coração, né? Não foi de Covid, foi do coração que a pessoa morreu. Mas é por conta da cloroquina, tá? Então, a eficácia da cloroquina não é suficiente por conta dos efeitos colaterais. Então, joinha. Tô dando joinha para todos os médicos que preferem a azitromicina. A azitromicina é a segunda na pesquisa, né? E ela não tem esses efeitos colaterais. Só que a azitromicina é cara, né? Essa é a questão. Nós estamos falando de dinheiro, como sempre, né? A gente não tá falando em vida, tá falando em dinheiro. Porque a azitromicina é mais cara que a cloroquina. Então, enquanto os pacientes da rede particular de saúde vão estar usando a azitromicina, porque ela é segura, eficaz, os pacientes do SUS vão receber a cloroquina, que é aquela que vai dar problema sério, né? Em muitas pessoas com mais idade, problema cardíaco, que é um dos efeitos colaterais mais graves da cloroquina, que não vai ter solução e o paciente vai acabar vindo a óbito. Aí vai falar, morreu foi do coração, não foi de Covid. Então, tá aí, deixa o recado, tá, gente? Pesquisar é muito legal, tá? Então, o mundo inteiro tá pesquisando a cloroquina. Só que verificou-se que o bom da cloroquina não supera o ruim da cloroquina. Será que fui clara? Deu para entender? Né?
Então não adianta você tomar uma medicação que vai consertar uma coisa e vai entortar outra, né? Vai deixar com um efeito colateral aí gravíssimo e pode ser que a pessoa não sobreviva nem um ano depois desse efeito colateral. Então, vamos falar, ó, presidente, usa azitromicina, tá? Gasta um pouquinho mais e salva a população. Larga a mão de mesquinharia, de insistir numa coisa que não funciona bem, tá? Porque o que deixa efeitos colaterais graves não funciona bem, tá bom? Tá aí meu recado. Eu sei que muita gente agora cloroquina, cloroquina. Então tá, deixa o seu familiar usar cloroquina. Graças a Deus, aqui em casa não tem plano de saúde, entendeu? Então nós vamos a gente vai poder optar azitromicina, tá? Apesar que a gente tá respeitando o isolamento social, então provavelmente a gente não vai ter nada, graças a Deus, né? Só solidariedade, porque esse bolo tá divino, divino mesmo, tá? Sandra, ó, tá muito bom, tá? Dá parabéns aí pra galera do bolo. Eu não conheço quem fez o bolo, mas eu vou falar que tá de parabéns. O bolo era enorme, lindo, fofo. Não dá pra mostrar todo pra vocês, porque logicamente ele chegou ontem e vocês perderam, tá bom? Chegou depois da live. Vocês não viram a delícia. Continuar comendo desse jeito, eu não sei onde eu vou parar, porque lá tá a amiga Cris fazendo uma rosca doce lá maravilhosa, e eu já babei e já tive que encomendar, né? Né, Cláudia? Aí, Cláudia. Vamos comer um bolo? Ó, bolo solidariedade, Cláudia. Ó. As Cláudias da minha live. Então, vamos começar trabalhando? Vamos começar trabalhando falando sobre tempo. Vamos falar sobre o clima, gente? Lasqueira, hein? Vamos dar a previsão de São Paulo primeiro, vai. Mínima de 14 graus, máxima de 22. Ô, frio do caramba. Tirem seus guarda-roupa, seus agasalhos do guarda-roupa. Tira pra doar e pra vestir. Né, Rosana? Tira uns pra doar e uns pra vestir, né? Porque tá frio. Então, ó, no momento agora, a temperatura tá girando em 18 graus em Sampa, tá? A previsão de chuva lá, chuva 0% de chance de chover em Sampa, tá? Então, lascou-se. Não vai chover e vai estar frio, tá, gente? Ai, povo de Sampa, Sampa frio. Ó. Araraquara, agora vamos para a temperatura de Araraquara. Mínima de 15, máxima de 26. Gente, chance de chuva? 0 de novo. Ai, que chuva que não vem. E a gente quer chuva, né, gente? Mas ela não vem. Agora, nós estamos em torno de 18, 19 graus, tá? Neste momento. Chuvinha 000. Seja bem-vinda, Edna. Leozinha, seja bem-vinda. Um beijo para você também, meu amor. Então, ó, não esqueçam, tá, gente? Tá frio. Tá frio. Põe o agasalho antes de sair. Não esquece de pôr um a mais no carro para doar, tá? Esquece não. Põe esse cobertor aí, tá bom? E vamos para a nossa frase de incentivo de hoje. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Então, se tiver nublado, gente, o céu tá nublado, tá feio, mas você pode fazer o seu dia lindo. Só depende de você, tá bom? Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. E é com esse pensamento que a gente vai falar sobre os assuntos desagradáveis. Primeiro lugar, né? Porque tem tanta coisa boa para eu contar hoje, gente. Nossa, tem muita coisa boa hoje para contar. Então, deixa eu falar sobre as estatísticas que tá acontecendo no Brasil e no mundo, tá? E em Araraquara. Tá, em Américo Brasiliense já tem 16 casos confirmados, tá?
não tem nenhum óbito, graças a Deus, mas 16 casos confirmados. Se eles continuarem nessa andança que eles estão, nessa teimosia, isso vai começar a aumentar. Aí eu vi no Face uma pessoa falou assim que 4 pessoas da família dela, não, 6 pessoas da família dela e mais 2 crianças tiveram Covid lá em Américo. Mas não consta nenhuma informação que eles estavam tudo bem, que era tudo exagero isso, que não é tudo isso não, o Covid. Mas aí, bom dia Edna! Mas aí eu fui ver a estatística e não tem nenhum lugar, nenhum dos bairros da cidade, 6 pessoas da mesma casa que pegaram Covid, né? Então, cuidado com as informações, gente. Às vezes a família pode até ter H1N1, pegou uma gripe forte aí, né? Agora precisa ver se tá lá na estatística e se foi diagnosticado mesmo com Covid, né? Ou se é só falatório, tá? O governo estadual, né? O Dória ontem deu uma entrevista e vai começar a fazer teste rápido em oficiais, policiais, né? A polícia militar, a polícia rodoviária, corpo de bombeiros, vão ser todos os profissionais de saúde, todo mundo vai ser testado, tá? Quem tiver com o Covid, às vezes assintomático, já vai ser afastado, tal, para ficar em quarentena, tá? Assim como a família também, né? Tem que ficar em quarentena. Muita gente pega Covid, gente, não tem absolutamente nada. A gente tem que pôr isso na cabeça. Tem gente que tem sintomas horrorosos, que vão pra UTI, e tem gente que não tem absolutamente nada, tá? Isso não significa que não é uma doença perigosa, certo? Então, ninguém quer que um parente morra, né? Ou quer. Né? Depende, né? Mas eu acho que não. Pelo menos os meus amigos, eu acredito que nenhum deles tem o coração duro, assim, que quer, deixa que se lasque esse povo, principalmente o pessoal do SUS. Que morra mesmo, pobraiada do caramba, né? A gente é tudo pobre mesmo. Mas eu tenho plano de saúde, tá, gente? Eu vou exigir, se caso acontecer, azitromicina. Não quero cloroquina. Deixa uma carta assinada. Não aceito utilização de cloroquina em mim. Então, já sou ferrada, faço tratamento de um monte de coisa, ainda me aparece um problema de coração. De grátis? Dedinho aqui, ó. Comigo não, violão. Araraquara, infelizmente, os casos continuam aumentando. 140 casos confirmados. 28 pessoas estão na quarentena, 108 já saíram da quarentena, 60 pessoas aguardam o resultado, né? Cada dia que eu venho aqui, eu falo um número maior de pessoas aguardando o resultado. É muita gente, né? Suspeita aí de Covid. Nós temos as internações, então vamos falar da enfermaria. 3 casos confirmados na enfermaria e 7 suspeitos. Na UTI, graças a Deus, né? A pessoa que estava na UTI, eu creio a Deus que aquela que estava confirmada ontem, que ela tenha só saído da UTI, né? Que ela esteja bem, tá? Que é difícil, né? Tá escrito 0 na UTI, tinha um monte na UTI, muito mal. Mas tem 2 casos suspeitos de Covid na UTI, tá? No total, nós temos 12 pessoas internadas com relação ao Covid. Então, são 3 confirmados e 9 suspeitos. Agora, óbitos, nós temos 4 confirmados e 1 suspeito, né? Eu espero que esse 1 suspeito não seja aquele que estava na UTI ontem, né? Que a gente não consegue ter essa informação, né? Então, eu espero sinceramente que não seja. Mas aí, então, as estatísticas de Araraquara, né? A gente falou assim, balela, no hospital particular ninguém morre. Gente, a estatística é no geral, tá? Só se por acaso algum hospital tá escondendo o que tá acontecendo, mas eu não acredito. Eu acredito que aqui em Araraquara existe uma rede muito séria com relação a isso. Tá todo mundo na mesma vibe, tá? Ai, cafezinho. Em São Paulo, gente, já temos mais de 54 mil casos confirmados de Covid, tá? E 4.300. Aí, pergunta-se o seguinte, mas e se tivesse tudo vida normal? Será que não seria a mesma coisa? Quem quer pagar para ver? Quer pagar para ver?
Eu não quero pagar para ver, não. Prefiro isolamento. Quando você questiona isso, você quer dizer que você quer pagar para ver. Não, vamos parar com tudo isso, vamos levar vida normal. Você quer pagar para ver quantas pessoas vão morrer, né? Então, não, gente, eu prefiro ter essa estatística, tendo certeza que essa estatística é porque um trabalho está sendo realizado, tá? Não quero de forma alguma imaginar que o quadro poderia ser muito pior que esse, né? Que é o que é real. Bom, gente, mais de 220 mil pessoas já se contaminaram com Covid no Brasil. 84 mil pessoas, né? Quase 85 mil pessoas foram recuperadas, tá? As demais ainda estão em quarentena ou hospitalizadas. E existem 14.962 mortos confirmados, tá? Isso não é suspeita, não, é confirmado, são casos confirmados. Então, ontem eu ouvi esses dados, tá, gente? São dados mundiais, tá? Então, mostrando o crescimento acelerado, tá? O que a gente vem pedindo, né, para que não aconteça. No mundo, mais de 4 milhões e meio de pessoas já se contaminaram com Covid, tá? Cada um caso a cada 1 milhão de pessoas, tá? Silvio, seja muito bem-vindo. Então, um caso a cada 1 milhão de pessoas, 587 casos a cada 1 milhão de pessoas. Então, são 587 casos a cada 1 milhão de pessoas já se contaminaram com o Covid. Casos recuperados, um pouco mais de 1 milhão e 600 mil, tá? Agora, morte, nós já temos no mundo mais de 308 mil mortos. Eu vejo muita gente falando de outras, já repeti isso várias vezes aqui, de outras épocas, né, que nós tivemos pandemias e que morreram 50 milhões de pessoas, tá? Não quero que morram 50 milhões de pessoas, né? A gente está lutando para que isso não ocorra novamente, porque com tanta tecnologia, com tanto tratamento, com tantos medicamentos, com tantos profissionais de saúde que nós temos no nosso mundo, né, no planeta, não é possível que a gente que agora, hoje, né, século 21, mais de 50 milhões de pessoas morram por causa de um vírus, né? Então isso é inegociável, gente. A gente tem que mudar realmente a cabeça. A gente não tem que pensar lá atrás que acontecia. Tinha um mínimo de médicos, não se tinha informações, as pessoas moravam longe, um ia visitar o outro, nem sabia que estava doente, passava, tá? E aí as cidades viraram cemitérios a céu aberto, e mais contaminação e mais gente morrendo. Eu não quero esse horror para o nosso país, né? Então a gente pensa só no lado positivo. Isso vai passar, vai acabar e a gente vai ter o mínimo do mínimo de mortes acontecendo no nosso país, tá? A gente não quer deixar, por exemplo, que o nosso país chegue na situação dos Estados Unidos. Quem quer chegar na situação dos Estados Unidos, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá pegar o país com o maior número de mortos no mundo. Vamos lá. Estados Unidos. Nos Estados Unidos já morreram mais de 88 mil pessoas, né? Nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas já se contaminaram com Covid. 260 mil pessoas se curaram, as outras continuam ou morreram ou continuam em isolamento, né? Em tratamento aí médico, então os casos podem aumentar, tomara que não, né? Infelizmente, lá nos Estados Unidos, quem tá mais morrendo são os ilegais, tá? São latinos que moram nos Estados Unidos ilegalmente e eles não têm acesso
mesmo os que não são, mesmo os que estão lá legalmente, mas não têm acesso à saúde, tá? Pública. Então, o que que acontece? Eles morrem, né? Porque eles não têm como se tratar, né? Vão tentar tratamento em casa. Então, a pesquisa foi que a maior parte dos mortos nos Estados Unidos são de latinos, tá? Não são de americanos. Então, cuidado aí, né? Aqui o nosso quer matar o povão mesmo do SUS. Por nada não, gente. Mas a gente tem que ter um pouco de consciência humana, né? Se tem um outro medicamento que pode ser usado, né, na rede pública para ajudar essas pessoas que não deixa um quadro depois de problema cardíaco, por que você vai usar o que deixa? Eu não consigo entender isso. Por conta de dinheiro, de gastar, de economizar, né? Senhor presidente, só deixar claro uma coisa que muita gente, eu escrevi muita gente assim, não deixam ele mandar. Peraí, gente. Presidente da República não tá lá para mandar. Quem manda é ditador. Tá? O presidente da República tá lá para administrar o país e cuidar do povo. Do povo. Ele tá lá para isso. Ele foi eleito para cuidar do povo e administrar o país. Não para mandar. Repito, quem manda é ditador. E aí? Vamos ter ditadura de novo? Né? Porque o bonitão lá só quer mandar, né? Tem que ser tudo do jeito dele, né? O jeito dele é o perfeito. Eu sou uma ditadora aqui em casa, né? Na minha casa eu sou ditadora. As coisas têm que ser tudo do meu jeito aqui. Entendeu? Isso mesmo. Eu arrumo as coisas assim, tem que ficar assim. Ele também quer que seja assim, mas no país. Da porta para fora, eu não sou ditadora. Eu aceito o mundo como ele é. Agora, ele acha que o país agora, como ele é o presidente da República, ele pode mandar e desmandar e decidir acima. Ele não é médico. Ele não é um profissional de saúde. Se ele fosse um presidente médico, eu até entenderia. Não, ele é médico. Não, ele não é. E já passaram 2 profissionais lá e falaram a mesma coisa. Não querem colocar a cloroquina no uso de saúde pública. E ele insiste. E agora ele conseguiu um que vai aprovar. Porque ele mandou o cara aprovar. Porque ele manda. Quem manda, gente? Não. Alguém tem que frear essa pessoa. Enfiar na cabeça dele que ele não é o ditador. Que ele não é o dono do país. A gente não tem que obedecer ele. Na verdade, ele tem que atender as necessidades do povo. Essa é a obrigação dele. E as necessidades sem risco à saúde pública. Agora, agravar a situação de um doente de Covid para problema cardíaco, sabendo que esse medicamento causa esse tipo de problema, que é um efeito colateral do medicamento, quer dizer, é querer agravar a situação daquele coitado do infeliz que vai ter que usar o SUS, né? Que não tem opção. Oh, minha linda, fez nível ontem, ó, paguei, você nem viu. Feliz aniversário! Minha linda, seja muito feliz, muita saúde, tudo de bom pra você, Rose. Saúde, saúde, saúde. Porque saúde é o que a gente mais precisa, né? A Rose faz caminhada em volta do carro dela na garagem, né, Rose? Tá atleta. A pessoa fica fazendo exercício. Eu tô atleta, sentada aqui comendo bolo. Ó, bolo Solidariedade. Ai, coisa boa. Tomando café, né? Vocês. E falando dessa meleca que tá acontecendo. Quando esse outro ministro entrou no lugar do Mandetta, eu fui bem clara que eu não gostava do cara.
por conta dele ser um oncologista e eu saber as opiniões dele como oncologista, que era a mesma opinião dele como ministro. Só que ele pode ter essa opinião de tratar, se preocupar mais com os jovens do que com os mais velhos. Em compensação, ele também sabia os riscos da cloroquina, então ele não quis arriscar a reputação dele como médico, tá? Com uma medicação que vai pôr em risco a vida do cidadão. Então ele preferiu a demissão, né? Ele não pôde ser muito claro e objetivo, né, nas informações, né? Ou falar o que ele estava pensando, mas a verdade é essa. Além disso, teve um dia que ele estava dando uma entrevista, estava em reunião, e aí de repente ele ficou sabendo que o presidente, sem consultá-lo, colocou serviços como serviço prioritário, academia, salão de beleza e barbearia. Gente, academia eu acho desnecessário, tá? Eu acho que dá pra pessoa aguentar fazendo exercícios em casa, até porque ficam todo mundo suando, né? A pessoa sua, então depois acaba pegando nos equipamentos e tal. E não vai ter ninguém pra ficar limpando os equipamentos cada 5 minutos, né? Agora, salão de beleza, não tem problema, porque a pessoa vai com hora marcada, é só a pessoa não ter aglomeração dentro do salão. Somente salão que tem um único profissional, né? Então a pessoa é a dona do salão, ela que atende, ela que faz tudo. Então a cliente vai lá, faz tudo que tem que fazer, vai embora e depois vai entrar outra. Então não vai ter aglomeração, não tem problema, né? Não vejo problema nisso. E barbearia também, desde que seja dessa forma, né? Atende um cliente com hora marcada, né? Porque senão vai ficar todo mundo cabeludo, barbudo, regaçado. Quando acabar isso aqui, os homens vão estar com a barba aqui, né? Quem costumar parar a barba, né? Cabelo, tudo. Eu tenho um marido já cabeludo, ele não precisa de barbeiro, né? Nem de cabeleireiro, nem nada, ele mesmo cuida. Então, eu também não vou cortar meu cabelo também, então, né? Então, deixa aí. Então, é assim, gente. Certo que algumas pessoas precisam, Roseli, seja bem-vinda. Certas pessoas precisam desse atendimento porque faz química no cabelo, tal. Não é como eu que adoro cabelo branco, entendeu? Que fica feliz quando aparecem uns fiozinhos, tal. Então fica desesperada. Isso é para autoestima da pessoa, então ela precisa no salão. Tá, mas ele não podia ter feito isso sem consultar o ministro da Saúde. Para que tem ministro então? Só para enfeite? Só para dizer que tem? Porque se ele quer mandar tudo, ele que quer resolver tudo, ele manda e desmanda, faz do jeito que quiser. Então, para que ministro? Para gastar mais dinheiro público? Se ele não vai aceitar a opinião dos ministros? Ou se os ministros só podem fazer aquilo que ele manda? Gente, vamos ter consciência, né? Se a gente não frear essa criatura agora, ele vai acabar fazendo aqui do Brasil uma ditadura. E ele é o ditador. Com os filhinhos dele, tudo ali junto, né? Acabando com o nosso país. Dando um cala-boca na gente, né? Porque a coisa que ele mais odeia é de pessoas como eu que falam, né? Ele manda calar a boca. Eu não calo minha boca. Vai ter que botar uma mordaça ou então dar fim em mim. Enquanto não derem fim em mim, eu vou continuar falando, tá, gente? Desde o começo, desde quando a eleição começou, eu disse que ele era um ditador, tá? Eu torci realmente para que eu estivesse errada quando ele foi eleito, mas isso não aconteceu, eu não estava errada, né? Ele tá louco para colocar todo mundo no ministério de militar e dar um golpe no nosso país, tá? Fechar parlamento, logo tá tudo fechado e ele tá mandando em tudo do jeito que ele sempre quis, ele com os filhinhos dele, né? Família toda lá, tá, gente? E aí, eu quero ver o que vocês vão falar. Apesar que muita gente passou pela ditadura militar e nem percebeu, né? Só pessoas que têm essa mania de falar é que perceberam, e eu sou uma delas, né? Então eu não gostava de ter a minha voz calada, porque eu não podia falar o que pensava.
Hoje eu posso, tô aqui, falo mesmo, tá? Gostou, gostou, não gostou, gostasse, né? E quer me denunciar, quer falar alguma coisa contra mim? Entra aí na live, entra, põe aí o que você pensa, né? Fala pra mim se você é contra o que eu penso, se você pensa igual. Tudo que eu falo, gente, tem embasamento de estudos, tá? Eu vou estudar tudo. Outro dia teve uma pessoa que postou aqui sobre uma substância que resolvia para dor tal, e a fibromialgia, que é uma patologia que eu tenho. E aí eu fui verificar estudos e não declarei bom dia, não declarei porque não era real, tá? Então, mas quando a coisa é real, quando a coisa é boa, eu falo. Quando é ruim, eu falo também, né? No caso dessa cloroquina, a gente tá falando o super real, né? Vamos. Gente, não adianta a coisa acertar, né, Marcelo? O Marcelo também tá igual eu, assim, ó, fulo da vida. E não adianta uma coisa consertar, uma coisa entortar a outra, deixar a pessoa com uma doença grave. Cura uma grave para deixar outra doença grave. Isso não tem lógica, né? Isso não tem lógica. Para depois dizer que a pessoa morreu foi do coração e não de Covid. É só para tentar mudar o número, a estatística, né? De mortes por Covid. Para dizer, tá vendo? Eu tava certo. Tá vendo? A cloroquina funciona. Lógico, as pessoas vão morrer do coração. Não é não? Mas para isso, eu fui lá estudar, tá, gente? Eu não tô aqui falando de gaiata, não. Eu não tô aqui falando para vocês sobre um assunto que eu não pesquisei antes. Eu pesquisei em diversos sites, muitas informações, diversos médicos, tá? Não só do Brasil, mas como fora do Brasil. No Reino Unido, que se estudou muito a cloroquina, tá? Então, eu fui pesquisar no Brasil e no mundo para verificar qual era o efeito, por que tanto se falava contra, uns a favor, outros contra a cloroquina. E o problema é o efeito colateral, tá? E quem quer efeito colateral? Ninguém quer efeito colateral. A vítima da cloroquina, Marcelo, serão os pacientes do SUS, né? Eles serão as vítimas da cloroquina. Porque eles não vão ter opção, né? É a medicação que vai estar lá servida e é a medicação que eles vão ter que tomar. É justo? Isso não é justo. Exatamente. Por isso que eu faço pesquisa, Marcelo. Porque tá lá, a ciência tá explicando. Os estudos explicam as consequências do uso da cloroquina. Então, por que a desobediência? Por que não ouvir? Mas por que a pessoa é ignorante, né? Ele não tem nenhuma formação acadêmica para poder falar. Então, os estudiosos, os médicos, os cientistas estão falando, eles não têm. Aí é assim, ó, 100 falam não, um fala sim, aí ele vai no sim. Por quê? Porque no sim, esse único sim que ele ouviu, economia, tá? Pensa que a medicação, a cloroquina, está sendo aprovada para dar para os pacientes do SUS por conta do preço. Porque a azitromicina é um medicamento caro. Pois é, exatamente. Eu venho falando isso faz tempo, Marcelo. A cloroquina, aquele retardado lá, o que ele fez? Ele usou a cloroquina. Olha o número de pessoas que morreram lá nos Estados Unidos. Né? O número de gente que morreu. Aí, que eles... Você pensa que esses que morreram por causa da cloroquina, você pensa que tá computado? Não tá, não. Porque tá dizendo que morreu do coração. Bom dia, Joaquim. Seja bem-vindo. Que saudade, Tadeu. É aqueles pratos desse par, fica atentando as pessoas com aqueles pratos maravilhosos. Você fica postando lá no Face, tá? Fica dando
deixando a gente babando. Um chefe Tadeu. Ô chefe, você para de torturar, hein? Que grau de atleta, gente? Que a pessoa é atleta. A pessoa corria no exército, fica falando que é atleta. Atleta fui eu, que joguei como profissional. Eu fui atleta. E tá, eu sou atleta, eu fui atleta, então tá, vou sair pra rua aí, tô louca. Vai ver se o Monsanto vai sair. Vê se ele é maluco de ficar zanzando por aí. Até ele, que votou no Bolsonaro, tá arrependido do que fez. Né? O cérebro dele já era afetado antes, Marcelo. Ele já é afetado, já nasceu afetado. Só ninguém percebeu. 30 anos o cara ficou comendo as nossas custas, como deputado não fez merda nenhuma, desculpa a palavra, não fez porcaria nenhuma, e aí foi eleito presidente. Ia fazer o quê? Porcaria nenhuma. Quem vai levar? Os amiguinhos dele. Gente, não tem como. Esse medicamento é um medicamento barato. É barato mesmo, tá? Ele é distribuído para pessoas que têm lúpus. Entendeu? É para tratamento de malária e lúpus. E aí, não sei quem foi o retardado que resolveu usar para tratar o Covid. Porque lá na China tem o Covid-1, tá? Que foi testado há muito, 2003. 2003 foi testado a cloroquina para o vírus, tá? Mas de uma forma que era um vírus muito mais brando, tá? Da mesma família, né? Era Covid também, mas é o 1, e de forma branda, que começou em 2003, porque o povo acha que Covid chegou agora, tá, gente? Não, é uma mutação do vírus, tal, que veio muito mais grave. Então, vamos acordar para a realidade, né? Vamos estudar um pouquinho, né? Vamos, em vez de ficar falando abobrinha na rede social, vai estudar um bocadinho, né? Então, vamos lá. Eu estudei um bocadinho. Então, desde 2003, se estuda a eficiência da cloroquina lá na China. Lá na China. E assim, os efeitos colaterais lá já foram detectados lá em 2003. Mas a doença lá não era, naquela época, não era o tamanho e a força que ela tem agora. Esse vírus foi se modificando, e agora ele tá pegando mesmo, o bicho tá pegando, né? Vai ser barato, sim. Quanto maior a quantidade, mais barato vai ficar. Porque é um remédio que a gente fabrica aqui no Brasil, Marcelo. Por isso que ele não quer. É fabricado no Brasil, a cloroquina. Tá? Diferente da azitromicina. Entendeu? Essa é a questão, né? Então, os nossos laboratórios vão fabricar. Vão fabricar preço baixo, né? Porque são os laboratórios do próprio governo. Então, vão fabricar cloroquina a preço baixo, colocar nas redes e entupir as pessoas com esse medicamento. A realidade é essa, né? Mas já se viu desde 2003, lá na China, o que acontece com esse medicamento. Então, ele é usado, mas assim, em pacientes que só têm Covid, tá? Não em pacientes que têm outras patologias. Ele não é usado discriminadamente, indiscriminadamente. Todo mundo vai tomar cloroquina. Não, gente. Não. Se você não tem nenhuma outra patologia, não tem nenhum problema respiratório, não tem problema, você pode tomar cloroquina. Dificilmente você vai ter reação adversa. Corre-se o risco, mas dificilmente você vai ter. Eu, por exemplo, se eu tomar cloroquina, é caixa. Aí vai dizer o quê? Que eu morri do coração. Entendeu? Então a gente tem que analisar caso por caso. Não é assim, medicamento, gente. Vocês não dá para todo mundo igual. Por isso que eu falo do perigo da automedicação. Sempre preguei, gente, não se automediquem, não faça isso. Porque às vezes você tá tomando uma medicação, você toma uma outra lá, vai na farmácia se automedicar, aquelas medicações não combinam. E você pode ter uma reação adversa muito grave.
Então, não a medicação. Eu tenho vários médicos que me tratam. Vários médicos. Só que só um deles cuida das minhas medicações. Por quê? Porque ele é a pessoa que sabe o que pode casar, tá? Qual medicação pode ser acrescentada. Então, é ele que me dá todas as receitas mensalmente. Um único médico, sendo que eu passo por vários, tá? Que é onde você, o doutor fulano tá te dando a receita? Tá, joinha, tá tudo certinho. Beleza, beleza. É assim. Entendeu? Por quê? Por causa que eu tomo muita medicação e é perigoso eu tomar muita medicação e tomar uma outra por conta própria na farmácia, ir lá tomar qualquer coisa e dar uma reação adversa grave, né? Então, essas pessoas têm que começar a ter noção da gravidade que é dar uma medicação em massa, tá? Não é uma vacina, gente. É um medicamento. É um medicamento que tem um fim. Qual que é a finalidade desse medicamento? Tratar malária e lúpus. É para isso que ele serve. Para tratar malária e lúpus. Então, senhores médicos, que vão ser obrigados daqui para frente a administrar cloroquina nos seus pacientes, lembrem-se que a responsabilidade vai ser de vocês, né? Por receitar. Porque ele vai estar lá em cima, só rindo do circo lá embaixo. E são os médicos que vão penar com isso. Porque mesmo contra a vontade, eles vão ser obrigados a receitar uma coisa. E isso, ao meu ver, chama ditadura. Tá? É o ditador lá em cima, né? Nosso Hitler, mandando exterminar o povo com a cloroquina, tá? Mas não vai ser dito que a cloroquina curou o Covid. A pessoa morreu foi do coração, tá? É bem assim que vai acontecer. Ai, morreu do quê? Ai, morreu do coração, tá? Vai dizer que aí todo mundo morreu infartado, né? Tinha problemas sérios do coração, problemas... A pessoa nunca teve nada do coração e de repente morre do coração. Por que será? Nossa, gente, eu acabei de ter um déjà vu. Um déjà vu, né, em francês. Eu já me vi nessa mesma situação, falando exatamente isso, e eu nunca falei isso numa live. Então foi um já aconteceu, né? Aqui eu tô aqui falando, gente, impressionante o que eu senti agora. Que eu estava aqui justamente alertando as pessoas, falando com todas essas palavras que eu falei. Ai, pior. Então, gente, minha preocupação realmente é muito séria, tá? A gente tem que colocar em discussão mesmo, tá? E os médicos, eles têm que se negar à utilização, porque isso não é uma ditadura. O médico não estuda tantos anos, não faz faculdade, depois tem que ficar fazendo residência, especialização, e e vai para cursos, e vai para não sei o que, para depois chegar uma pessoa nem tem formação direito, querer mandar no médico, né? Isso é violação de direitos, tá? Se você aceita a posição do presidente, né? Então você vai lá e fala assim, eu quero tomar cloroquina, eu tô com Covid e eu quero fazer o tratamento com a cloroquina. Mas tem que deixar, né, a pessoa que adoeceu ter a chance de falar, eu não quero tomar cloroquina, eu quero azitromicina ou qualquer outro medicamento que você tenha aí disponível para me tratar. Antibióticos de qualidade, tá? Porque eu adoeci, eu peguei uma bactéria violenta, né, no meu rosto, quando eu tive a herpes zoster. Eu fiquei em isolamento 5 dias e eu tomei trocentos mil antibióticos e nenhum deles era cloroquina. Mas eu me curei. E a bactéria que eu peguei era uma bactéria mortal, tá? Se não tivesse visto a tempo, eu teria morrido. Mas ninguém me administrou cloroquina.
Eu tomei bastante antibiótico, tá? Então, a mudança precisa ser... Seja muito bem-vindo, Diácono Norberto. A mudança tem que ser urgente, tá? A gente tem que colocar as cartas na mesa, tá? E deixar que o médico decida. Não é possível que um presidente obrigue os médicos a receitar uma medicação que ele não confia. Isso é ditadura, gente. Isso não pode acontecer, tá? Isso não tá direito. É o médico que tem que prescrever, porque o médico é que sabe, ele tá ali do lado do paciente, ele sabe as necessidades, ele sabe os problemas do paciente. Então, não tem como ele receitar um medicamento que ele não acredita, né? Isso não tá certo. Você obrigar o médico a assinar um laudo depois para dizer que a pessoa morreu do coração. Não foi de Covid, morreu do coração. Então, a gente tem que parar e pensar imensamente, com todo o coração, pensar nas milhares de pessoas que ainda vão se contaminar com Covid e os riscos que essas pessoas vão ter, tá? Pensa nos idosos, nas crianças, tá? Das pessoas que estão sempre com você, certo? A gente tem que fazer um pensamento mesmo de coração, de ser humano para ser humano. Eu não quero nenhum irmão meu partindo por conta de uma medicação errada, que o próprio médico é contra. Então, vamos deixar aí nas mãos dos médicos, né? Daqui de Araraquara, do nosso país, a responsabilidade de prescrever um medicamento e não a obrigatoriedade, né? A gente tem que entender isso. Eles não estudaram à toa, né, gente? Senão todo mundo era médico, né? Pra que precisava de médico? Todo mundo era médico, né? O cientista inventava o medicamento e cada um vai lá e toma o remédio à vontade, né? Agora eu venho pregando contra a automedicação há séculos. Agora vem uma pessoa que praticamente está fazendo automedicação. Ele está medicando o povo, né? Ah, beleza, vamos medicar o povo. Não, gente, não pode ser assim. Ele tem que pôr na cabeça dele que ele trabalha pra gente e não a gente pra ele. Tem que cortar o mal pela raiz. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se ninguém fizer alguma coisa séria e certeira, só vai piorar, tá, gente? Eu já disse pra vocês aqui que eu não votei no governador Dória. Eu não votei nele. Mas eu acredito no trabalho que ele está fazendo. Eu tenho que tirar meu chapéu, ele está fazendo certo. Eu fico imaginando qual o número de mortes nós teríamos em São Paulo se ele não tivesse tomado essa atitude, né? Aí o pessoal tá falando assim, ele é louco, o transporte público em São Paulo agora tá lotado. Gente, peraí. Quem colocou de novo o rodízio foi o governador. Acorda, gente, prestem atenção, para de falar bobagem. Quem instituiu de novo foi o prefeito de São Paulo. Quem manda na cidade de São Paulo é o prefeito, não é o governador. Ele colocou para teste, tá? Uma semana de teste, rodízio novamente, para ver como que se aumentaria ou diminuiria o número de casos, tá? Caso os casos aumentem, ele vai voltar a cortar o rodízio. As pessoas vão poder voltar a usar seus carros para irem trabalhar, tá? Então, tem que saber para quem você aponta, né? Pessoal, eu vi diversos comentários falando que o governador fez isso. Gente, o governador não fez isso. Quem fez isso foi o prefeito de São Paulo. É diferente o trabalho de cada um. O governador, ele visa todos os municípios, inclusive a capital, São Paulo, que é a capital do estado. Ele governa o quê? O estado de São Paulo.
A gente tem que explicar, né, gente? Tem certas pessoas você tem que colocar nos mínimos detalhes. Então vamos lá. Governador, governo, estado. Cada cidade tem o seu prefeito, que é ele que decide o que vai acontecer na sua cidade, tá? Então o que aconteceu? O prefeito de São Paulo adotou novamente o rodízio por conta da poluição, tá? Ficou lotado o metrô, o ônibus e tudo mais. Seja muito bem-vinda, Helena. Ficou lotado os ônibus, metrô, né? Tudo lotou. Então, o risco de contaminação cresceu. O que vai acontecer? Com certeza, ele vai acabar de novo com o rodízio. Mas isso é uma decisão da cidade de São Paulo. A gente não tem nada a ver com isso. É uma decisão do prefeito. O governador, ele pode aconselhar, mas ele não tem como mudar as regras do jogo. É a mesma coisa que o governador vir aqui e falar pro prefeito de Araraquara, olha, fecha o hospital de campanha, não tem necessidade. Peraí, o prefeito já construiu o hospital de campanha para proteger todo mundo. Ele não tem direito de vir aqui e decidir isso, entendeu? Então as pessoas têm que começar a entender a diferença das coisas, o que precisa. De um cabo de carregador. Qual? Esse daí, não. Tá lá no nosso quarto. Telefone? Tá lá no quarto. Hã? De celular comum tá lá no quarto. Mas onde? Assim, aqui é ao vivo, né, gente? Aí perto da minha TV. Ah, tá. Ao vivo é assim. Tô em casa, no meu cantinho, né? Meu cantinho do café, batendo papo com vocês. E mais falando, né, do que ouvindo, né? Que agora, até agora só uma pessoa falou assim, correto, foi o diácono, né? O diácono Norberto concordou comigo. Eu sei que eu sou doida, gente, eu falo umas coisas que parecem doideira, mas tudo que eu tô falando é porque eu passo muitas horas lendo e estudando, né? E verificando o que está acontecendo realmente no Brasil e no mundo. E outra, eu não abro uma pergunta no Google e o primeiro site que me passar, é aquele lá é o que tá certo. Não, gente, eu vou pesquisar diversos sites, diversos comentários, diversos médicos, entendeu? Então, os assuntos que eu falo aqui porque são antes, por mim, pesquisados. Não é alguém que falou, Dani, você fala isso, aquilo, aquele outro, porque aconteceu, alguém me mandou. Não. Eu tô expondo as minhas opiniões por causa de pesquisas que eu fiz, né? Por coisas que eu realmente pesquisei. Eu também pesquisei. Então, você pega o primeiro lá e põe no seu Facebook. Gente, pesquisar não é isso, né, gente? De jeito nenhum. É por isso que tem tanto fake. Aquelas mensagens com aquelas criancinhas doentes que desde do Orkut, né? Desde quando tinha o Orkut, a gente via aquelas mensagens, né? Que o Orkut ia doar 1 centavo, 10 centavos por cada compartilhamento. Isso continua existindo e veio para o Facebook, tá no Messenger, tá no WhatsApp, continua. Por quê? Porque as pessoas não pesquisam, tá? Facebook, WhatsApp, Messenger, não paga nada por compartilhamento. Acorda para real. É por isso que tem esse homem na presidência e tanto fake e tanta notícia errada circulando nas redes sociais. Por conta de falta de pesquisa. Você compartilha, você leu, você acha que aquilo é certo, você compartilha. Tá dizendo compartilhe, aí você compartilha. Aí quando a gente pede, né, para você compartilhar uma ação social, alguma coisa que tá acontecendo, como hoje tá acontecendo no drive-thru, né, para ajudar as pessoas em situação de rua, aí você não vê compartilhamento. Por que você não compartilha algo de solidariedade? Algo para ajudar o próximo? Compartilhe atitudes boas. Não, vocês não compartilham. Vai ter um evento para ajudar uma instituição tal. Por favor, compartilhem. A pessoa não compartilha. Mas aí vem aquelas mentiras, aqueles futricas, aquelas coisas erradas, a pessoa pega e compartilha. Eu não entendo isso, gente. Eu não entendo. Para ajudar o próximo, você não aperta o botãozinho compartilhar. Mas para disseminar coisas erradas, fake news, vocês compartilham. Vocês olham aquilo como total verdade. Então isso é muito complicado, né? Então aí
tem que ter uma pessoa que vai lá, tem tempo de poder estudar e verificar tudo que está acontecendo, opiniões, né? E aí vem aqui e faz a declaração. Por quê? Porque ontem eu passei o dia praticamente costurando com o celular do lado, lendo, fazendo pesquisas, né? Costurando as máscaras que eu faço para doação e lendo, estudando justamente sobre a cloroquina. Mas eu peguei o meu tempo para fazer estudo. E estudar, gente, estudar não é ler um comentário. Estudar sobre o assunto é você pesquisar em diversos sites, inclusive sites de fora. Não só informações do Brasil, mas informações do exterior, já que o Covid-19 é mundial, né? A Dania fica disseminando pânico. Não, gente, imagina, tem medicamento, tem como ser tratado, né? Eu falei assim, nossa, vamos acabar logo isso. Agora tem leito, tem respirador, tem UTI, tem tudo pronto aqui em Araraquara. Ufa! Aff, né? O povão vai ter um espaço para ficar. Então, há esperança. Porque prefeitos estão trabalhando, mesmo contra as opiniões do presidente da República. Eles estão trabalhando. Estão fazendo aquilo para que eles foram eleitos. Trabalhar em benefício do povo. Então, se o seu prefeito não está fazendo nada na sua cidade, esse prefeito não quer nem saber com o povo. Entendeu? Aí também eu li um outro comentário, uma pessoa escreveu assim, Thaís, seja bem-vinda. A pessoa colocou assim no Face. Uma pessoa estava falando sobre o isolamento e tal, eu falei, se você não tiver comida em casa, você não estava pensando assim. Aí eu me preocupei com a pessoa, né? Eu falei, bom, a pessoa, pode ser que a pessoa esteja passando necessidade. Aí eu entrei no Messenger particular, né? Fui lá em particular conversar com a pessoa se ela precisava de ajuda, né? Porque de repente essa pessoa tá precisando de ajuda. Nem me respondeu. Quer dizer que não tá precisando de ajuda. Porque tem uma coisa que tem que são as pessoas solidárias, tem um monte de gente ajudando. Hoje, por exemplo, hoje vai ter surpresa, né? Uma coisa muito boa vai acontecer já já, tá? Então, a hora eu tenho que sair daqui para fazer, hoje eu vou sair de máscara linda, maravilhosa, né? Não podendo abraçar as pessoas que vão fazer essa coisa muito boa, mas eu vou lá para receber essa coisa muito boa. E depois vocês vão ver o resultado dessa coisa muito boa, porque vai estar postado lá no Chá de Vida. Entendeu? Porque quando você fala coisas boas, quando você faz um trabalho legal, quando você é solidário, com certeza a solidariedade chega. Então eu estou muito feliz hoje, muito feliz. Porque realmente o ser humano ajuda o outro ser humano. Não está perdida, a humanidade não está perdida. Não está, gente. Os irmãos ainda se ajudam. Então eu estou muito feliz. Tem muita gente tentando dar nó em pingo d'água, né? Trabalhando para poder se sustentar por conta da situação, né, que a gente está passando. Então tem muita gente fazendo isso. Então, né, vamos correr atrás e vamos ajudar também. Você que pode, ajuda, né? Oh, bom atendimento. Mas pode assistir a live completa depois, tá? Vai ficar à disposição. Bom tema para discussão. Desde que seja saudável, né, gente? Discussão saudável, né? Desde que que as pessoas não entendam isso como discussão para brigas, né? Para dissolução de amizades, né? E seja para entendimento geral, tá? Eu não sou a dona da verdade, não sou mesmo. Não sou médica, não tenho formação em medicina, então eu jamais receito um medicamento, né? Geralmente quando alguém me pergunta, eu falo, eu tenho que procurar um médico, tá? Não se automedica, não. Falo isso para todas as meninas do grupo, tá? Do Chá de Vida.
São mais de 70 mulheres que eu converso, que quando vem, Dani, ai, eu tô me sentindo assim, o que que eu tomo? Pergunta pro médico. Ele estudou para isso, gente, eu não. Eu sou uma enfermeira, eu não estudei para medicar ninguém. Né? Eu posso ajudar até falando assim, ó, faz um chazinho pra galera da rua, faz um chazinho de gengibre, que é bom para esquentar no frio. É um chá. Eu posso falar. Mas medicar, ninguém. E a mesma coisa o excelentíssimo senhor presidente da República, que não é médico, né? Então também não pode medicar ninguém. Mas está obrigando os médicos a medicar. Então isso é... Gente... Ai, pensando assim, inconformada com o que tá acontecendo, gente. Eu tô louco pra sair do isolamento, entendeu? Mas eu queria que as pessoas ficassem no isolamento pra poder sair também, entendeu? Porque aí sai todo mundo junto, né? O importante era esse, todo mundo ficar no isolamento pra sair todo mundo junto. Mas não, as pessoas não querem, as pessoas querem ficar como algumas amigos que foram entregar comida, né, de alguns grupos, porque eu conheço vários grupos que trabalham com pessoas em situação de rua, e foram entregar comida e passaram na fonte. Aí tinha aquele molecadinha, toda lá em frente a uma academia lá, não vou citar o nome, a academia não tem nada a ver com isso, é só o espaço que eles estavam usando, estavam todos aglomeradinhos ali, fazendo o quê? Nada. Nada. Só pondo em risco a segurança de todo mundo, né? A saúde de todo mundo. Então, enquanto não mudar esse conceito do eu e o pensamento ser nós, nada vai mudar. Mas a humanidade tem jeito ainda. Tem, eu acredito nisso. Porque a solidariedade só cresce, né? A cidade de Araraquara é cada vez mais solidária, mais humana. Então isso me deixa imensamente feliz por ver o que está acontecendo. Tanta gente assim que parou todas as suas atividades e está, por exemplo, confeccionando máscaras. Tem amigas que compraram máquinas de costura só para poder costurar máscara para doação. Não pensa que para venda não, para doação. Só para ocupa o tempo e ajuda o próximo. E não precisa sair de casa, né? Fica em casa e tal. Tem gente que tem algumas amigas que tem mais condição, elas mesmas compram os materiais, né? Eu não tenho, eu ganhei minha máquina de costura, porque eu não tenho, então eu ganhei uma máquina de costura. A gente tá cortando calças, jeans para fazer as máscaras, e aí a gente ganhou TNT, né? E elástico, que por sinal eu vou ter que dar um nó em pingo d'água para comprar mais elástico, já a gente já tá acabando. Então, gente, vocês têm que ver que a gente tem tempo de ajudar o próximo, né? E muita gente tá fazendo uma corrente de solidariedade. Aqui em casa, o nosso grupo das máscaras é assim: meu filho no corte do jeans, minha amiga Helena no corte do TNT e eu na costura. Olha, um grupo solidário. Monta o seu grupo. E não precisa ficar todo mundo aglomerado. Cada um no seu canto. Meu filho fica lá no quarto dele cortando. Eu fico na sala costurando. E a Helena lá no bloco dela cortando. Aí ela vem, só traz os TNTs pra mim e vai embora pro apartamento dela. Que ela mora no mesmo condomínio que eu. Entendeu? Por isso a gente não precisa fazer rodinha. Não precisa ficar todo mundo juntinho cortando, fazendo. Não, cada um faz sua atividade no seu lugar. Se distrai, né? Que é uma distração. Passa o tempo e ajuda o próximo, né? Faz um grupo aí você também, ajuda o próximo, né? Faz um grupo de arrecadação de roupas, conversa com seus amigos, seus familiares. Ô, gente, dá uma passada no guarda-roupa aí, como eu saio, né? Eu passo aí e pego. Você faz um drive-thru, você vai fazendo a arrecadação, põe no seu carro e leva para a instituição. Leva lá com a Sandra Tóquio, entra no Facebook da Sandra Tóquio e fala para ela o que você tem para entregar. Ah, com certeza eles dão um jeito de buscar. Agora, se você puder levar, ótimo, faz um drive-thru na porta da Sandra e entrega lá. E não esquece, tá, gente? Hoje tem drive-thru, tá? Até 1h da tarde, para ajudar as pessoas em situação de rua, tá? Então, sabonete líquido, sabonete em barra, creme dental, escova de dente, barbeador, certo? Absorvente, são itens que as pessoas estão precisando. E garrafas PET cheias de água com sabão.
Mas para que uma garrafa PET com água e sabão? Para eles lavarem as máscaras, tá? Porque eles não têm como higienizar as máscaras dele. E a gente não pode dar álcool para eles higienizarem as máscaras, né, gente? Não dá, não rola, né, gente? Porque minha amiga levou a máscara e disse que, nossa, que cheiro bom! Ficava cheirando a máscara que eu faço, porque depois de toda a esterilização eu ainda ensopo todas elas com álcool. Às vezes já dá tempo de secar na hora de entregar. E aí ela foi fazer a entrega e não estava molhada ainda. Eles adoraram, queriam até mais máscara, né? Mas não rola, né? Então tem que tomar cuidado. Então é água e sabão para eles poderem lavar as máscaras, né? E sabonete líquido para eles lavarem as mãos ou em barra, tá? Para eles ficarem com as mãos bem lavadinhas sempre, né? E escova de dente, pasta de dente, para eles manterem, né, a higiene bucal muito boa, tá? Então, é o mínimo, né, que a gente pode fazer por essas pessoas. Ah, mas eles escolheram essa vida, isso não nos diz respeito, né? A nossa função é ajudar o próximo. Isso é uma obrigação, tá? Ajudar o próximo, ser solidário é uma obrigação do ser humano. Então, sejamos humanos e vamos ajudar o próximo. Tá bom? Gente, eu já vou encerrando, porque eu tenho um compromisso muito legal, que depois vocês vão saber à tarde, tá? Vai estar lá no Chá de Vida. E então eu já tô me indo, porque eu já vou sair, vou dar uma escapadinha, tá? Para fazer uma coisa muito importante. E uma coisa que vai me deixar muito feliz, e eu acredito que vai deixar muito feliz muita gente, tá? Então, eu vou me despedindo, tá? Com a nossa frase sempre a mesma, né? Que é o pensamento continua. Você que pode, fica em casa para proteger quem não pode. Hashtag fica em casa. Amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer, estaremos aqui de novo às 10h45 da manhã, domingão, né, amanhã, estaremos aqui às 10h45 da manhã para mais um hashtag dando a cara para bater. Se você quiser acompanhar a minha página, tá, no YouTube, tá? É só ir lá, Dânia Garcia, vocês vão ver todos os vídeos, assistir todos os vídeos, tá? E as discussões, as polêmicas, né? Já tô me tornando uma pessoa polêmica, então vocês vão ter todas as informações lá, tá? De toda a forma que eu penso, tá? Não tem cortes. Do jeito que eu faço a live aqui, eu baixo o vídeo e posto no YouTube. Então procura lá no meu canal, Dânia Garcia, tá? E assiste meus vídeos. Tem, dica, assista o vídeo do Nhô Bento, da Chate Funda e da Lady Friona. Vocês vão rir muito, tá? É muito divertido. E tem também um vídeo chamado Devaneios, que é eu bem doidona, né? Assim, pensando numa cidade modelo. Se pudesse, eu transformaria Araraquara numa cidade modelo. Mas não rola. Porque eu não quero ser política. Eu não, tô fora. Eu prefiro ser voluntária. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.